Judá, filho de Jacó, se casou com uma cananeia e ele teve 3 filhos com ela. O primeiro foi Er, o segundo Onã e o terceiro Selá. Ele cresceu e o seu pai escolheu uma esposa para ele chamada Tamar. Porém, como ele acabou falecendo sem ter filhos, Judá disse para Onã, o segundo filho, para se casar com a esposa do irmão, para que Er não ficasse sem descendência, protegendo assim a continuidade do seu nome, como era costume naquela época. Se um homem falecesse sem ter filhos, era responsabilidade do irmão dele se casar com a viúva, e o primeiro filho dele seria considerado legalmente filho do falecido. E isso, obviamente, traria implicações na herança. Mas Onã, sabendo que os filhos não seriam considerados seus, fazia de tudo para que Tamar não engravidasse. E ele acabou falecendo também. Assim, o filho mais novo de Judá teria a obrigação de casar-se com Tamar. Porém, Judá, com receio de que ele acabasse morrendo também, disse para Tamar o seguinte, para ela voltar para a casa do pai dela e ficar morando lá até que Selá crescesse e pudesse se casar com ela. E Tamar fez isso, ela foi morar na casa do seu pai. Tempos depois, faleceu a esposa de Judá. Passou o tempo do luto. Ele foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com o seu amigo Ira, o Adulamita. Tamar ficou sabendo disso e elaborou um plano. Ela tirou as suas roupas de viúva e se disfarçou e sentou à entrada de Enaim, que fica no caminho para Tímina. E ela fez isso porque percebeu que, apesar do caçula ter crescido, ela não se casava com ele. E quando Judá viu Tamar, pensou que ela fosse uma prostituta. Então, não sabendo que era sua própria nora, disse assim, e podemos ler em Gênesis 38, de 16 a 18. Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele entregou aqueles objetos para ela. E ela acabou engravidando. Então Judá pediu para que o seu amigo levasse para ela um cabritinho que ele havia ficado devendo. Também para que ele pudesse reaver a garantia que havia sido dada. Mas ele não encontrou a mulher. E até chegou a perguntar para os homens do lugar onde estava aquela prostituta cultual que eles haviam encontrado naquele dia. E eles responderam que ali não havia nenhuma prostituta. Então, Tamar volta a vestir as roupas de viúva. Porém, cerca de 3 meses depois, Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida. E sabe o que ele disse? Tragam-na para fora e queimem na viva. Porém, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado para o seu sogro. Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E continuou dizendo, veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. E Judá acabou reconhecendo tudo aquilo e disse assim, ela é mais justa do que eu, pois ela deveria ter se casado com o filho Selá. E ela estava grávida de gêmeos. E um desses meninos, chamado Pérez, acabou se tornando o ancestral direto do rei Davi e, portanto, do próprio Senhor Jesus. A segunda família bem complicada que nós vamos tratar hoje é a família de Ló. Os anjos agarraram Ló, puxaram ele para dentro e fecharam a porta. Depois eles feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens até os mais velhos. Dessa maneira, eles não conseguiam encontrar a porta. E os anjos perguntaram para Ló se ele não tinha mais ninguém na cidade. Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, e avisou para ele que tirasse eles dali, porque aquele lugar estava para ser destruído. E eles continuaram dizendo, as acusações feitas contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os noivos das suas filhas e explicou a situação. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando.
Então, quando já estava amanhecendo, os dois anjos insistiam com Ló, dizendo para ele ir depressa para levar a sua esposa e as suas filhas dali. Porém, Ló hesitava. Então, os anjos agarraram ele pela mão e também a mulher dele e as suas duas filhas e tiraram eles dali à força. E o Senhor fez chover fogo e enxofre nas cidades de Sodoma e Gomorra, e tudo acabou se destruindo. Porém, a mulher de Ló olhou para trás, fazendo exatamente aquilo que o anjo havia lhe dito para não fazer, e ela acabou sendo transformada numa coluna de sal. Depois desse fato, Ló partiu com as suas duas filhas e foi morar nas montanhas. Ele e as filhas ficaram morando então em uma caverna. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai." Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. José tinha 17 anos, e ele cuidava das ovelhas e das cabras, juntamente com seus irmãos. Só que Jacó amava claramente mais a José do que todos os outros filhos, tanto que mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica especial de mangas compridas. Os irmãos acabaram percebendo isso e eram grosseiros quando falavam com ele. E José, em contrapartida, também contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam para Jacó. E um dia, José teve um sonho. Ele sonhou que estava num campo amarrando feixes de trigo. No sonho, de repente, o feixe de trigo de José ficava de pé. E os feixes dos irmãos se colocavam em volta dele e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntavam: "Quer dizer que você vai ser o nosso rei e mandar em nós?" E eles ficaram ainda com mais ódio de José, por causa dos sonhos e por causa do jeito que ele contava. E José acabou sonhando outra vez. E dessa vez ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E quando José contou esse sonho, o pai o repreendeu e disse assim: "Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você?" Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até uns pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse para José ir até lá para ter notícias dos irmãos. E quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Quando os irmãos viram José de longe, eles começaram a elaborar um plano para matá-lo. O que está escrito em Gênesis 37, 19 a 22. "Lá vem aquele sonhador", diziam uns aos outros. "É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Porém, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: "Não lhe tiremos a vida." E acrescentou: "Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele." E Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Na verdade, Rúben disse isso porque planejava salvar José depois. E quando José encontra seus irmãos, eles arrancam a túnica especial dele e jogam ele no poço, que estava vazio e seco. Então eles se sentam para comer. De repente, eles avistam uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. E eles acabaram vendendo José por 20 barras de prata. E assim José foi levado ao Egito. Então, eles tiveram a seguinte ideia. Eles mataram um cabrito e com o sangue eles mancharam a túnica de José. Depois, eles entregaram aquela túnica para Jacó, que
que reconheceu como sendo a túnica especial de José. Ele então rasga suas roupas em sinal de tristeza e veste o luto. E durante muito tempo, ele ficou de luto pelo seu filho. E todos os outros filhos tentavam consolar o seu pai, mas ele não quis ser consolado. Enquanto isso, José foi vendido como escravo no Egito. Bom, pessoal, essas são as 3 histórias de 3 famílias bem complicadas da Bíblia. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.